Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a queda da influência da mídia tradicional e a ascensão da influência da mídia independente na internet. Queridos, foi-se a época em que a mídia tradicional era quem dominava culturalmente os debates públicos. Na verdade, não é isso que nós vemos hoje. Isso não significa dizer que a mídia tradicional não tem ainda grande influência, ela tem ainda uma grande influência sobre a sociedade. Mas agora essa influência está sendo cada vez mais diminuída, está perdendo a sua hegemonia para a ascensão de uma nova mídia, a mídia independente na internet. E isso faz com que a mídia tradicional, nos últimos anos, esteja reagindo com histeria a esse crescimento da mídia independente na internet, a esse enfraquecimento de sua influência na cultura, nas discussões, nos temas em debate na sociedade. Antigamente, quando a mídia tradicional queria destruir uma pessoa completamente, ela conseguia fazer isso. O que saía no jornal, o que saía na TV, era o suficiente para destruir totalmente, definitivamente uma reputação. Que, quando era resgatada, isso era muito tempo depois e devido à própria condescendência da mídia tradicional que, às vezes, mudava o seu pensamento, a sua abordagem em relação àquela figura que antes foi detonada por ela. Mas hoje em dia não é assim. Hoje em dia, a mídia tradicional pode fazer com que a imagem de uma pessoa seja arranhada ainda, pode manchá-la, mas se essa pessoa usar a sua voz na internet e ganhar a adesão de pessoas na internet com a sua resposta àqueles ataques, os efeitos desse ataque da mídia tradicional são muito menores. Eles acabam não mais contaminando a maior parte dos pensamentos, das mentes, a maior parte das pessoas. De maneira que, nos últimos anos, nós temos visto bandeiras que são encampadas pela mídia tradicional. Campanhas que ela faz em favor dessa causa ou daquela pessoa não funcionarem. Quando a mídia independente da internet faz frente a essas bandeiras, combate essas bandeiras. Ou seja, cada vez mais a gente percebe que a influência da mídia independente na internet é muito maior do que a influência da mídia tradicional. Isso não significa dizer que ela não tem mais influência alguma na cultura, muito ao contrário, ela tem influência grande ainda. Porém, essa influência não é mais hegemônica, ela não é mais uma influência esmagadora. É possível hoje, através da mídia independente, você não só fazer frente, mas mesmo derrotar de forma contundente as bandeiras encampadas pela mídia tradicional. Muitos exemplos podem ser citados nesse sentido. Por exemplo, nós temos o caso do Brexit, lá na Inglaterra. A mídia tradicional esmagadoramente fez campanha contra o Brexit. No entanto, nas mídias sociais e nas mídias independentes da internet, nós vimos um crescente movimento a favor do Brexit. E quando a mídia tradicional, quando os especialistas de plantão, quando os grandes influenciadores da mídia eletrônica pensavam que o Brexit seria derrotado, quando foram contar os votos, viram que, na verdade, quem ganhou foi o Brexit. Outro exemplo é o plebiscito ocorrido há alguns anos na Colômbia sobre a questão das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um grupo guerrilheiro de esquerda e que também é envolvido com o narcotráfico. Aliás, eles usam a venda das drogas, a comercialização especialmente da cocaína, para poder se financiar o seu movimento. E o que foi que aconteceu?
o presidente da época tentou fazer um plebiscito que levasse ao seguinte resultado: o perdão às Farc e transformação das Farc em um partido político. No entanto, quando ele colocou esse plebiscito, o que foi que nós vimos ao final? A maioria das pessoas que foram votar decidindo que não era para se dar o perdão às Farc e não era para transformar as Farc num partido político, apesar de toda a pressão midiática feita para que o resultado fosse o perdão às Farc. A mídia, não só na América Latina, mas no mundo todo, fez pressão no sentido de se perdoar as Farc, que o povo votasse nesse sentido. Os especialistas, em sua maioria, falavam nesse sentido. Mas na internet, nas mídias sociais e na mídia independente na internet, o que foi que aconteceu? Surgiu um movimento contra esse resultado. E o que foi que vimos? A derrota do perdão às Farc. Nós podemos citar também a eleição de Trump nos Estados Unidos. Trump foi atacado violentamente, contundentemente, pela maioria esmagadora da mídia, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Houve um envolvimento internacional, midiaticamente falando, contra a eleição de Trump. Inclusive, fizeram chacota da campanha dele, disseram que a Hillary ia ganhar de lavada, mas o que foi que aconteceu? Nas mídias sociais, na mídia independente na internet, a campanha pró-Trump era forte. E quando as urnas se abriram, o resultado foi a vitória de Donald Trump. Apesar da força da mídia televisiva, que em sua esmagadora maioria nos Estados Unidos é pró-democratas, apesar da força da mídia impressa nos Estados Unidos, que em sua esmagadora maioria é pró-democratas, os republicanos só tinham a seu favor a maioria da mídia radiofônica e mesmo assim Trump ganhou. Lembrando também que Trump não era bem quisto por todos do Partido Republicano. E mesmo assim ele venceu, porque o movimento na internet foi muito forte em favor dele. Mas a gente não precisa ir lá para fora para perceber essa mudança. Nós não precisamos necessariamente irmos para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para os países vizinhos da América Latina para perceber que isso está acontecendo. É só nós olharmos para a realidade brasileira. Nos últimos anos, por exemplo, nós tivemos o movimento pró-impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E quando o movimento pró-impeachment começou, você deve se lembrar disso, ele não tinha adesão da mídia. Ele também não tinha a adesão das principais entidades da sociedade civil. Não. O movimento era só na internet. E com o passar do tempo, quando o movimento se tornou muito volumoso, levando, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas à Avenida Paulista, reunindo milhões de pessoas em todo o Brasil, a mídia tradicional começou a se render e começou então a divulgar com mais atenção esse movimento, e então ocorreu o impeachment da então presidente Dilma Rousseff por causa das pedaladas fiscais. Enfim, havia indícios também de corrupção e muitos deles inclusive foram comprovados posteriormente com as investigações da Lava Jato, e muita coisa ainda está sendo investigada nesse sentido. Tudo isso começou com o movimento na internet, que não tinha o apoio da mídia tradicional, que inclusive era relutante em dar espaço para falar sobre isso, mas a coisa aconteceu por causa da força das mídias sociais e das mídias independentes na internet. E tivemos também o exemplo recente das eleições do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Você deve se lembrar que nas eleições passadas nós tivemos um ataque contundente, sistemático, persistente, violento da mídia contra ele. Tanto a mídia televisiva em peso, quanto a mídia impressa, a mídia radiofônica, inclusive até agentes da cultura como artistas, representantes de entidades civis, fizeram campanha contra Bolsonaro. Até houve momentos em que nós vimos os próprios candidatos deixando de fazer a sua campanha para atacar ele, fazendo com que sua campanha fosse um ataque direto a ele. E o que foi que aconteceu? Bolsonaro foi eleito. Por quê? Se ele não tinha a televisão a favor dele, ele não tinha a mídia impressa a favor dele, ele não tinha a mídia radiofônica a favor dele, ele não tinha artistas a favor dele, as entidades civis, as principais, ou eram reticentes em relação a ele, ou eram contra ele. Como é que ele conseguiu se eleger?
ele tinha um apoio maciço das mídias sociais e das mídias independentes na internet. E ele falava diretamente com o seu público via internet, em lives simples, sem estar preocupada com o apoio da mídia tradicional. E ele foi eleito, ele conseguiu passar sua mensagem ao público e ele foi eleito. Ele é um exemplo de que isso funciona, mas não só ele. Repito, nós tivemos o Brexit, nós tivemos a votação sobre as Farc na Colômbia, nós tivemos a eleição de Trump, nós tivemos o impeachment da Dilma Rousseff, nós tivemos uma série de exemplos e outros exemplos podem ser citados em outros países do mundo que mostram que isso está acontecendo. Mas por que está acontecendo? A que se deve esse fenômeno? Esse fenômeno se deve principalmente por culpa da própria mídia tradicional, que nos últimos anos anda dando tiro no próprio pé. Porque se a mídia tradicional não perdesse a sua credibilidade paulatinamente nos últimos anos, mesmo com a ascensão das mídias sociais, das mídias independentes na internet, ela continuaria tão forte quanto antes, ou se não como antes, mas com muito maior peso do que tem hoje. Mas ela tem perdido a sua credibilidade. E entre outros fatores, e principalmente por causa da ideologização da mídia tradicional. Nós sabemos que a maioria dos colegas jornalísticos é de esquerda. Sempre foi assim na história do jornalismo, especialmente durante o século XX e no século XXI também. Sendo que, mesmo nas épocas em que a maioria das redações era formada por gente de esquerda, essa ideologização era uma coisa mais sutil, não era uma coisa tão explícita, tão escancarada. Você tinha já fake news que ocorriam, você tinha vários casos de narrativas que eram criadas e que não condiziam com a realidade dos fatos. Porém, nos últimos anos isso se intensificou. E as pessoas não são cegas. E outra coisa, naquele tempo, no passado, quando não existiam as mídias sociais, quando não existia a internet, quando a mídia lançava um ataque indevido contra uma pessoa ou contra determinada causa, e aquela pessoa que era especialista naquele assunto sabia que era um ataque indevido, injusto, ela mandava uma carta para a redação, mandava uma mensagem lá para o canal de televisão, criticando e pedindo o direito de resposta. E a mídia tradicional simplesmente ignorava essa pessoa e se ela quisesse brigar para ter o direito de resposta, tinha que entrar na justiça, a coisa demorava anos e geralmente quando era concedido o direito de resposta, o assunto já estava velho, já tinha sido esquecido, enfim, o efeito daquela notícia já tinha preponderado. Ou seja, naquele tempo, a mídia, se quisesse destruir alguém, destruía mesmo. Mas hoje em dia não. Se aquela matéria jornalística na televisão, ou no jornal, ou na revista, ela está dizendo alguma coisa que não condiz com a verdade, se há uma contradição, se há uma fake news ali, se há simplesmente uma narrativa criada que não condiz com os fatos, você tem as pessoas simplesmente com seu espaço na internet, usando suas mídias sociais para se defender, para apresentar o contraditório, para contra-argumentar, e as pessoas que têm acesso a elas ouvem o discurso, se concordam então, aderem, e hoje em dia aquilo que a mídia tradicional coloca não consegue mais ser imposto sobre a mente das pessoas. Porque hoje as pessoas têm canais por onde elas podem analisar aquela questão por outros ângulos para saber se realmente aquilo que a mídia tradicional está mostrando foi realmente daquela forma, se a interpretação que está sendo dada realmente é correta, é coerente ou não. Você tem um contraditório agora. E esse contraditório é que está quebrando a mídia tradicional. O que é que ela deveria fazer? Ela deveria ser mais fiel aos fatos. Ela deveria, o máximo possível, ser menos ideológica, e aí ela seria levada a sério pela maioria. Muitos, claro, ainda se deixam levar cegamente por aquilo que saiu na Globo, na Veja, na Folha de São Paulo, no Estadão. Tipo assim,
Se não saiu na Globo, então não é verdade. Se não saiu no Estadão, então não é verdade. Se não saiu na mídia tradicional, é como se não tivesse acontecido. Muita gente ainda pensa assim. Sendo que cada vez é maior o número de pessoas que é diferente em seu pensamento. Que não simplesmente aceita de cara aquilo que a mídia tradicional está dizendo, como alguém que recebe um pacote sem abrir para ver e leva para casa. Não, a pessoa abre o pacote, olha, analisa e depois diz, olha, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu aceito e fecha o pacote. Então isso só leva aquilo que ela vê que é realmente válido, que realmente importa. Hoje as pessoas estão analisando os fatos e tem ferramentas para isso. Tem outros canais onde ela pode ouvir o contraditório e então chegar à sua própria conclusão. Então, para que a mídia tradicional possa sobreviver, ela tem que ser menos ideologizada, tem que ser mais fiel aos fatos, voltar ao velho, ao básico do jornalismo. Mas não é isso que tem acontecido. Muitos dos colegas da imprensa, por serem muito contaminados ideologicamente, não conseguem resistir à tentação de colocar sua ideologia ali sobre aquela notícia que vai ser dada e cria-se uma narrativa absurda que a maioria das pessoas olha e diz, olha, não é por aí. Antigamente, na TV, quando a pessoa queria, por exemplo, denegrir a fala de uma pessoa, pegava só aquele trecho da fala da pessoa e colocava, e as pessoas viam aquele trecho e diziam, puxa, aquela pessoa falou um absurdo. Hoje em dia, se a TV faz isso, o indivíduo vai na internet, vê a fala na íntegra, sem aquele corte, e vê se realmente ela falou aquilo que, numa primeira impressão, só com aquela fala recortada, ele aparentava estar dizendo. A pessoa hoje tem como ver isso. Não tem mais como fazer essa distorção propositada para levar as pessoas a pensarem de uma determinada forma sobre uma pessoa, sobre uma causa. Hoje não tem mais como fazer isso de forma tão eficiente como se fazia antes. Hoje, menos gente é levada por esse tipo de coisa, porque as pessoas hoje, repito, têm a opção do contraditório, têm a opção de, por outros canais, verem outras análises sobre aqueles acontecimentos, inclusive podem checar se aquilo ali realmente aconteceu ou não. Inclusive, muito dessa campanha que foi feita nos últimos anos contra as fake news, na verdade, era uma campanha viciada, era uma campanha que tinha um outro intento. Você pode perceber que essa campanha era enfatizada, encampada pela mídia tradicional. E o objetivo não era, na verdade, combater as fake news, mas era usar esse tipo de campanha para amordaçar a mídia independente na internet. A verdade é essa. Porque, meus amigos, vamos falar de fake news? Na história do jornalismo, não só brasileiro, mas internacional, nós encontramos milhares de exemplos de fake news. Se nós formos, então, para o jornalismo brasileiro, a grande mídia brasileira, nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos meses, nós vamos encontrar várias fake news, inclusive colossais. A mídia tradicional comete fake news. Nós temos fake news na internet, temos muitos casos de fake news, mas isso não é uma coisa própria da internet. Isso é uma coisa que a própria mídia tradicional já fazia. E o maior combate que você pode fazer às fake news é dando mais espaço para a informação. Não é você amordaçar a internet, não é isso. É você dar mais espaço para que mais vozes falem, que haja mais jornalismo para combater o mau jornalismo. Você não combate o mau jornalismo calando a mídia independente na internet. Não. Você combate o mau jornalismo com bom jornalismo. Aliás, as boas mídias independentes na internet, elas estão fazendo um bom combate. Elas estão combatendo o mau jornalismo que a mídia tradicional está fazendo e que não deveria fazer. Volto a dizer, a mídia tradicional, ela podia errar às vezes numa notícia, mas não de má fé. E tinha lá suas matérias ideologizadas, mas a coisa era muito mais sutil. Hoje em dia não, a coisa é muito mais explícita no sentido ideológico e as distorções são enormes e a mídia independente hoje em dia
ela tem um peso enorme justamente por causa dos pecados da própria mídia tradicional. Isso aqui eu não estou dizendo para fazer com que você abandone a mídia tradicional. A partir de agora, eu não vou ler mais os grandes jornais, não vou ver mais os noticiários. Não, ainda fazem bom jornalismo. Quando eles querem, eles fazem. Né? E eles têm, inclusive, muito mais recursos financeiros e tecnológicos, pelo menos por enquanto, para fazer um bom trabalho que muitos jornalistas independentes na internet não têm, mas mesmo assim conseguem fazer um trabalho de excelência. Eles podem, se eles quiserem, fazer um bom trabalho. Né? E de vez em quando eles fazem. Agora, a gente não deve, e aqui fica o alerta reforçado, simplesmente aceitar cegamente qualquer notícia que vem da mídia tradicional. Infelizmente, não dá para a gente fazer isso, porque hoje a coisa está muito tendenciosa. Nessa área ideológica, então, nem se fala. E o que nós devemos fazer é filtrar, examinar, retendo só o que é bom. E examinar, inclusive, na própria mídia independente, nas nossas próprias pesquisas pessoais, se aquilo que está sendo dito realmente bate com a verdade, se aquela interpretação que está sendo dada aos fatos realmente é algo que se relaciona com os fatos, ou se é uma narrativa inventada, uma distorção. Hoje em dia, as pessoas estão dando na mídia tradicional mais importância à narrativa do que aos fatos. A verdade é essa. A narrativa hoje é mais importante para a mídia tradicional do que os fatos. Que os fatos se explodam, contanto que a minha narrativa vingue. Quando isso é simplesmente um ode à mentira. Enquanto nós devemos ser a favor da verdade. Os fatos são o mais importante. A narrativa que se faz sobre eles, sobre os fatos, só são válidas quando se correlacionam com os fatos, no sentido de corresponderem aos fatos, e não no sentido de contradizerem os fatos. Quando a gente estuda jornalismo, a gente aprende que um texto básico de jornalista tem que responder as seguintes perguntas. Um texto básico, uma matéria básica jornalística tem que responder as seguintes perguntas: o que, quando, onde, como, quem, né? Você tem que responder essas perguntas. Uma das perguntas é por quê? Além do o que, quem, como, onde, quando, são 6 perguntas ao todo, você tem a 6ª pergunta que é por quê, né? E o grande pecado hoje do jornalismo, da mídia tradicional, tem sido ao responder o porquê. A matéria, às vezes, é correta quando diz o quê, quando diz o quem, quando diz como, onde e quando. Mas na hora de entrar no porquê, aí é que as coisas complicam. Quando também não distorcem algumas das outras perguntas, né? Ou a resposta a algumas dessas outras perguntas. Mas, principalmente, a 6ª pergunta, o porquê, é justamente aquela que tem tido as respostas mais absurdas, né? Que são criadas por contaminação ideológica, por interesses financeiros, econômicos, por várias questões, enfim. Nós temos essas coisas acontecendo. Não deveria ser assim, mas é assim, e por isso nós devemos não aceitar cegamente qualquer notícia que sai na imprensa tradicional. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa, O Cristão e o Mundo. Eu convido a você a, toda quinta-feira, acessar a TV CPAD, onde nós estaremos aqui dando uma palavra sobre os principais acontecimentos em nosso país e no exterior, analisados sempre dentro de uma visão de mundo cristão, uma visão de mundo bíblica. Compartilhe esse vídeo também para que mais pessoas conheçam o programa e sejam edificadas através do conteúdo que nós produzimos aqui com o objetivo de ser bênção para a sua vida. Até o nosso próximo encontro.
33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD.